ticket muito maior, né? Então, como que você gerou escala no seu negócio e como dar algumas chavinhas aqui para que eles comecem a pensar de forma mais escalável no negócio deles? Legal. O teu ponto inicial ele é super importante. Eu, quando comecei minha empresa, como todo mundo, você tem que ser um bom executor, você tem que botar a mão na massa. Então, no começo, eu era a pessoa que imprimia o certificado do curso, que dava aula, que atendia o cliente no telefone, que servia o cafezinho. Aliás, eu faço isso até hoje, inclusive, se for necessário. Mas, depois de um tempo, se você não começa a mudar de fase, se você não começa a ser uma pessoa diferente, o seu negócio não consegue escalar. Então, no meu caso, que comecei uma empresa que era eu, um sócio, mais 2 estagiários, e hoje são quase 2.000 pessoas, são 2.000 executivos, e são 5.000 parceiros externos, você tem que se transformar a cada 2 anos, porque a gente veio dobrando a cada ano, a cada 2 anos. Então, você tem que esquecer a característica que te trouxe até aquele momento e começar a ter outras características. Então, antigamente, eu era um CEO que tinha 4 pessoas, uma sala em Porto Alegre. Hoje eu sou um CEO que tem um sócio estrangeiro, que tem o Itaú como sócio, que tem estrutura em Nova York, na Suíça, em Nova York, em Miami, em São Paulo. Então, você tem que se transformar. Então, o maior desafio de quem empreende a longo prazo e vai tendo sucesso é que depois de um certo tempo, você tem que esquecer tudo que te trouxe até aquele momento e virar uma outra pessoa. E essa é a parte mais difícil, porque o que te trouxe até aqui era o que você era. Só que o que vai te levar até o próximo passo não é aquilo. E o mais difícil nessa jornada toda foi o que você comentou. Uma coisa é você ser um bom executor. E você ser um bom executor te permite ter um bom negócio, que é um bom trabalho. Só que você só vai ter escala se você aprender a delegar. E se você aprender a atingir metas através de outras pessoas. Então, o negócio da XP só começou a ter sucesso quando eu comecei a perceber que eu, como assessor de investimentos, era uma pessoa competente, mas eu sozinho ia ter no máximo um consultório médico. Ou seja, eu ia conseguir atender bem meus pacientes, mas eu não ia ter escala. E eu tinha um sonho grande. Eu queria, desde o começo, montar um negócio que pudesse ter impacto e que pudesse transformar a vida das pessoas. Só que eu só ia conseguir isso se eu conseguisse encontrar pessoas que comprassem meu sonho e que eu conseguisse atingir metas através delas. E aí começam a ter um trabalho diferente. Uma coisa é eu cuidar do cliente, outra coisa é eu cuidar de pessoas que cuidem de clientes. Aí começa a ser importante você criar processo, começa a ser importante você falar de cultura, começa a ser importante você inspirar pessoas, porque não é mais importante o cliente final, é importante a pessoa que faz parte do time, porque é ela que vai cuidar do cliente final. Então, só que isso começa aos pouquinhos, né? Você começa a liderar uma pessoa, depois você começa a perceber que você gosta de gente, que você tem paciência com gente, porque não adianta acreditar, querer montar um negócio e não gostar de pessoas, cuidar de pessoas, dar feedback, porque sem isso você não chega a lugar nenhum. E aos pouquinhos você vai amadurecendo esses conceitos. De novo, é por isso que é importante dar tempo ao tempo. Você vai entendendo quem são as pessoas que estão com você, quem são as pessoas que não estão. Aquelas que são mais escaláveis, você vai dando mais mandato. Aquelas que são menos escaláveis, você vai no extremo tirando da empresa, você vai exercendo a sua meritocracia. E as coisas vão naturalmente acontecendo. Uhum. Cara, muito foda o que você falou. Veja só, você falou o seguinte, cara, eu tinha um Guilherme que me trouxe até aqui. Mas se eu quiser passar desse ponto, se eu quiser transformar isso daqui num negócio de um impacto extremo, eu preciso me transformar, eu preciso evoluir. E eu acho que nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço necessário para você se transformar. Às vezes você está muito acomodado em alguma coisa. É difícil você mudar, você precisa querer mudar, você precisa ter a capacidade de mudar, você precisa ter a motivação correta para mudar. Isso é muito mágico. Agora, você está falando que você precisou mudar e você precisou começar a entender que o seu resultado não ia mais vir do cliente que você atendia, ele ia vir das pessoas que você liderava. E eu lembro um dia que você me comentou uma coisa que marcou muito sobre o excesso de chefes no mercado e a ausência de líderes. E você falou para mim o seguinte, Thiago,
só escala o negócio se você tiver líder. Só escala o negócio se você tiver líder, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, nessa sua guinada, nessa sua descoberta, pô, você deve ter tido muito aprendizado em várias áreas diferentes aí. Como você descobriu o que era um líder, né? Assim, o que é um líder para você? E mais do que isso, imagino que quando você entendeu que você precisava atingir os seus resultados através de outras pessoas, você deve ter percebido que existiam muitos chefes na instituição. Existem muitos chefes ao redor e você falou, cara, eu preciso escalar meu negócio, eu preciso ter líder. Então, qual que é a diferença mais ou menos desses dois? E como que você faz para continuar criando líderes na instituição? E, aliás, e junto disso, é difícil você ser o exemplo de liderança sempre? Porque uma coisa é às vezes, outra coisa é sempre. Né? Assim, é difícil você dar esse exemplo sempre para as pessoas? Legal. Quando tive a oportunidade de montar meu negócio, eu acho que deve ter muito executivo escutando a gente na apresentação de agora. Eu quis montar uma empresa onde eu cuidasse das pessoas da forma como nunca cuidaram de mim. Então, acho que todo mundo entende um pouco disso, né? A gente sempre tem, quando a gente está naquela empresa, naquela multinacional, naquela empresa convencional, sempre tem um chefe. O chefe é aquela pessoa que foi empoderada, que tem o poder da caneta, mas ela não é aquela pessoa inspiradora, não é aquela pessoa que te faz acordar de manhã e fala assim, uau, eu estou num projeto bacanérrimo. E eu tinha isso nesse lugar que eu trabalhava anteriormente, acabei sendo mandado embora. Então, eu quando fui montar minha empresa, eu falei, não, eu vou cuidar das pessoas de um jeito diferente. E na prática, eu fui aprendendo a liderar sem coach, sem nenhuma referência muito clara. Eu fui usando muito meu bom senso. Mas depois de muito aprendido, muito errado, eu diria que liderar é basicamente atingir metas através de outras pessoas. Então, se você tem um sonho grande, e eu tinha um sonho grande desde o início, que era montar a maior empresa de investimentos do Brasil, eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Eu teria que inspirar outras pessoas a acreditar nisso e trabalhar junto comigo. E com isso você vai definindo uma cultura, você vai quebrando a empresa em verticais, você vai definindo o que cada pessoa faz o quê, e você vai criando um clima leve, um clima divertido, um clima onde as pessoas vão sentindo que é possível atingir essa meta difícil, porque você vai quebrando essa meta em pequenas metas menores. E cada meta que você atinge é uma vitória. E o time se sente construindo um muro cada vez mais alto. Ele sente botando um tijolinho naquela parede que está ficando cada vez mais sólida. E com isso você vai tendo cada vez mais o time comprado com você. As pessoas vão naturalmente ganhando cada vez mais dinheiro. É fundamental que você vá sabendo dividir a parte financeira da empresa, que você vá fazendo a meritocracia, não só do ponto de vista financeiro, que é o bônus, que é o salário da companhia, mas simultaneamente a partnership, que foi um ponto que eu diria que foi a parte mais importante por ter me trazido até onde eu estou hoje em dia, que é eu fui aprendendo a dividir com as pessoas que eram tão competentes ou mais do que eu, parte da empresa. Então, eu quando comecei a XP lá em 2001, a empresa era 100% minha. Hoje eu tenho 24% da empresa. Por quê? Porque eu fui dividindo a companhia com outras pessoas que foram atingindo metas extraordinárias. Ou seja, eu era pessoa visionária, que dava diretriz, que mostrava o caminho, que dava um exemplo de cultura, de performance. E no caminho foram aparecendo pessoas que eram melhores do que eu. Então, era fundamental que eu fosse dividindo parte da empresa com elas. E se passaram quase 20 anos. Eu não sou mais o sócio controlador da empresa. Eu sou o maior acionista, mas eu tenho outras pessoas que, junto comigo, controlam o negócio e que fazem a coisa acontecer e que ajudam a cultura da empresa a ser espalhada, porque cultura você espalha através do exemplo. Você não espalha cultura escrevendo na parede os seus 10 mandamentos. Você espalha exercendo consistentemente aquilo todos os dias. Então não adianta eu falar que eu quero pessoas que têm um sonho grande, se eu não tenho sonho grande. Se não adianta eu querer pessoas que tenham espírito empreendedor, se eu não seja empreendedor. Se eu não seja aquela pessoa que tome risco, que aceite errar.
e assim por diante. Então, depois de um tempo, você vai criando um grupo de pessoas, um grupo de tarados, entre aspas, que pensam que são pessoas que têm a mesma cultura, elas pensam diferente, elas brigam, elas caem no tapa às vezes, mas elas estão compradas nesse sonho grande, elas entenderam a importância de cuidar de pessoas, elas entenderam a importância de ter uma cultura consistente, mas isso depois de alguns anos fica um grupo muito homogêneo, muito forte. E esse grupo faz milagres, porque eu estar aqui com você conversando é um milagre. Eu era uma pessoa demissionária, aliás, eu fui uma pessoa demitida. Eu comecei uma empresa com 10 mil reais e hoje, 20 anos depois, quase, compito contra os maiores bancos do Brasil e estou ganhando essa guerra. Então, não tem segredo. É começar pequeno, ter visão de longo prazo, gostar de pessoas e se cercar de pessoas melhores do que você o tempo inteiro. Cara, muito foda. Muito foda. Você falou umas coisas muito legais. Tiago, eu vou pegar um copo d'água aqui, um segundinho só, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Só um segundo. Então, uma coisa que o Guilherme falou que eu acho incrível é que ele falou muito sobre premiar o resultado, né? Então, ele falou muito sobre premiar o resultado, ele falou muito sobre meritocracia, ele falou muito sobre partnership. E o que eu sempre falo aqui no Primo, gente, eu sempre falo que vender a sua hora não enriquece. Não enriquece. Você precisa trabalhar em um ambiente meritocrático. A meritocracia, ela te permite ter um ganho financeiro que seja condizente com o resultado que você gera. Então, se você não gerar nada, você não vai ganhar nada. Você não merece ganhar nada, se você não gerar nada. Agora, se você gerar muito, você merece ganhar muito. É isso que o ambiente meritocrático proporciona, tá? Agora, tem uma coisa legal que o Guilherme falou, dentro desse mundo da meritocracia, de premiar bem o resultado, de pagar bem os líderes, os principais executivos, porque eu acho que tem um conceito que é o conceito da algema de ouro, que é o que acaba com o empreendedor. O que acaba com o empreendedor é um bom salário e estabilidade, né? O empreendedor precisa de um ambiente meritocrático para poder desenvolver ele e apresentar muito resultado. Agora, Guilherme, cara, a sua vida mudou muito desde os 24 anos até os 43 anos agora. E eu queria te perguntar o seguinte, tirando aquele momento inicial, de quando você até chegou a fazer o seu currículo ali e tal, quando estava com 24 anos, cara, teve algum momento que você pensou em desistir já? Porque eu ouvi que todo mundo já pensou em desistir alguma vez na vida, ou já pensou em largar tudo, falou, cara, agora eu vou parar, não quero mais, ou então, putz, está muito difícil, não faz sentido, olha só o que está acontecendo ao meu redor. Alguma vez você já pensou em desistir, ou algumas vezes? E quando você pensa nisso, se é que acontece, esses, sei lá, deslizes, digamos assim, o que te faz seguir, cara? Porque todo mundo tem dia ruim, né? Hoje talvez você tá aí com a voz, ó, eu tô com o olho vermelho, a gente tá junto aqui. E, cara, o que te faz seguir mesmo nesses momentos que você tem vontade, às vezes, de dormir um pouquinho mais, não sei? Olha, eu confesso que eu cheguei a pensar em desistir, mas bem no comecinho da empresa. E porque a coisa no comecinho não estava dando certo. Porque meu dinheiro acabou, eu tive que vender meu carro. E nesse momento eu pensei, olha, eu não sirvo como empreendedor. Pô, na verdade, eu cheguei a pensar porque eu era uma pessoa incompetente, afinal de contas eu tinha sido mandado embora. Tinha começado o negócio, o pouco dinheiro que eu tinha acabou, então eu falei, olha, pô, realmente eu sou uma pessoa incompetente mesmo, a pessoa que me demitiu lá onde eu trabalhava estava certo. E nesse momento ali, em 2002, eu cheguei a pensar em parar. Eu te comentei que eu cheguei a fazer meu currículo e cheguei a mandar meu currículo e queria voltar a trabalhar como executivo. Mas a coisa, ela começou a dar certo, e depois que você começa a dar certo, e você acabou comentando um tema que é importante, meritocracia, a parte mais difícil de começar a empreender é você aprender a conviver com a instabilidade. E essa é a coisa... Porque todo mundo quer um ambiente meritocrático, mas poucas pessoas entendem o que é isso na prática. Meritocracia é você ganhar o que você produz. E quando você é empreendedor, isso fica muito evidente, porque você não tem mais o teu salário. O teu salário é quanto sobra no final do mês. Isso é difícil, porque você está acostumado a ganhar lá os seus 5 mil, seus 10 mil, 20 mil reais mensais, e aquilo entra na tua conta como executivo anyway.
Mas quando você é empreendedor e está começando do zero, se você não gerar resultado, você está frito. Então, ali foi quando eu comecei a perceber o que é meritocracia, o que era montar um negócio, as dificuldades que eram. E quando você começa a pilotar isso e começa a dominar esse processo, você passa a ter total domínio sobre a tua vida. E aquilo vira divertido, vira quase como se fosse um joguinho, né? Fica divertido ganhar dinheiro, fica divertido encantar as pessoas, fica divertido ajudar as pessoas a investirem melhor. Aquilo vai te realizando por dentro. Uhum. E depois de um tempo, você começa a perceber que você não está mais... Lógico que no começo, todo empreendedor que começa, ele tem um drive muito importante de quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, quero ser milionário. São sentimentos normais esses, né? Mas depois de um tempo, não é isso que vale. Depois de um tempo, você vai entrando numa espiral que o que fica é o desafio. É o desafio de fazer cada vez melhor. É o desafio de cada vez mais encantar as pessoas. É o desafio de cada vez mais lutar contra o status quo. No meu caso, o desafio de lutar contra os bancos, de mostrar que as pessoas podem investir melhor, de que elas compram a caderneta de poupança e aquilo está errado, de que elas não devem confiar mais no gerente do banco, porque o gerente do banco ele tem meta de venda de produto. Então, esse desafio faz você cada vez mais acordar mais cedo, dormir mais tarde, lutar cada vez mais contra isso, porque a sensação de que o seu projeto está ficando cada vez maior, melhor, e que as pessoas elas estão se realizando. Isso é muito gratificante. Aí depois disso você não pensa em parar mais, você quer cada vez mais nisso, porque é uma adrenalina que te preenche por dentro. E não é mais dinheiro, não é poder, não é isso. É você estar com as pessoas que você gosta e aquilo virou a tua vida. Aquilo não é mais o teu trabalho, aquilo é a tua vida. Aquilo é a tua vida, a tua família se mistura com isso, os teus filhos, e vira um grande barato, porque o prazer que as pessoas têm de, no fim de semana, viajar, é o prazer que eu tenho de acordar de manhã e trabalhar com os meus sócios, de pensar em coisas novas, e isso não tem fim. Cara, que animal. Animal, é demais o que você falou. E você falou que, poxa, olha que impossível. Eu tô aqui, né? Você disse, eu tô aqui falando, o cara que foi demitido ali, que foi considerado incompetente por uma empresa e que, cara, deu a volta por cima e tô aqui. E eu, de certa forma, também. Cara, eu tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro, ninguém me deu oportunidade na época. Cara, fui negado em todos os bancos de investimentos que existem, em todos os bancos, ninguém me deu oportunidade. Eu fui criei a minha oportunidade, virei assessor de investimentos, comecei a crescer, montei um negócio, vendi, estou aqui na internet. E, cara, hoje a gente tem uma missão muito semelhante, né? Que é uma missão muito próxima de tirar o brasileiro... tirar o brasileiro do banco, de certa forma, né? Fazer o brasileiro ter o dinheiro trabalhando por ele. E, cara, a gente vê um monte de gente investindo na poupança, né? A gente vê as pessoas trabalhando pela grana por todo esse tempo, não é a grana que trabalha pelas pessoas. E, cara, tem muita gente na poupança. Tem muita gente na poupança hoje. E como que a gente vai fazer para tirar essa galera da poupança? Acho que o Guilherme caiu aqui. Deixa eu ver se ele está na área ainda. Peraí. Deixa eu solicitar aqui de novo. Peraí. Vamos ver. Ó, convidei o Guilherme de novo. Opa, estamos na área? Estamos na área. Então, e aí o que eu estava falando é o seguinte. Primeiro, Primoso, só para deixar claro um negócio. Pô, hoje é quarta, amor? Quarta-feira hoje. Pô, temos 44 mil pessoas aqui ao vivo. Pô, o Guilherme tá aqui para falar com todos nós. E olha que foda, mesmo rouco, mesmo com muita dificuldade para falar, ele tá aqui. Então, pô, isso daqui é muito incrível. Mas a gente precisa tirar o chapéu e ficar muito grato, porque, cara, é muito conteúdo, é muito porrada, é muito foda. Não é sempre que isso acontece, tá bom? E o que eu tava falando, Guilherme, é o seguinte, sobre a gente compartilhar de uma missão parecida, a gente ter, de certa forma, um passado com algumas convergências em que, pô, você foi um cara negado ali na empresa, eu fui um cara que foi negado por todos os bancos de investimentos do Brasil, e hoje a gente está aqui juntos em uma missão semelhante, né? Essa missão de fazer a grana trabalhar pelos brasileiros e não o contrário. E, cara, a gente está nessa briga, eu queria te perguntar se a gente vai conseguir tirar os brasileiros da poupança, cara, porque
Não dá. Não dá para o brasileiro ter dinheiro na poupança ainda em pleno 2019 aqui com a internet do jeito que tá, né? Não dá, eu concordo com você plenamente. E que no final brasileiro, a gente viveu no Brasil muitos ciclos econômicos e tiveram congelamento de preço, tiveram várias mudanças muito duras na economia e acabou que os nossos pais lá atrás sempre tiveram que ser muito conservadores, porque se não fossem conservadores, acabava não sobrando dinheiro. E por conta disso, se criou um conceito no Brasil de que investir é guardar dinheiro. E guardar dinheiro, o melhor caminho é a caderneta de poupança. Tiago, no Brasil são 50 milhões de pessoas que investem na caderneta de poupança. Isso soma 800 bilhões de reais. São 800 bilhões de reais que rendem mais ou menos 4% ao ano e que tem data de aniversário mensal. Ou seja, se você não aplica no dia... Aliás, se você não saca no mesmo dia que você aplicou, você perde o seu rendimento daquele período, daquele mês. Então, é super importante que a pessoa aprenda que trabalhar é importante, mas tão importante quanto a pessoa trabalhar, ela saber onde é que ela vai investir o dinheiro dela. Porque depois de um tempo, o seu dinheiro começa a trabalhar por você. E se você não se dedicar a estudar sobre o tema, a entender o que são juros compostos, o que é rendimento anual, o que é CDI, o que é um fundo de ação, você jamais vai conseguir sair dessa ciranda de ter que trabalhar sempre. Porque é muito libertador você ter dinheiro e você saber que, independente de você estar trabalhando, você tem dinheiro guardado, investido em algumas coisas, e esse dinheiro te traz uma renda que paga todas as suas despesas mensais. Mas você só consegue chegar nesse estágio se você definitivamente aprender a mexer com o dinheiro. E para isso, a poupança não é o caminho. A poupança é o pior caminho possível e é o caminho que tem mais pessoas. É o produto que paga o menor juros, que tem a pegadinha do aniversário, mas é o caminho que as pessoas estão mais acostumadas, porque foi o lugar que o banco mais convenceu as pessoas a colocar dinheiro, porque é o lugar onde o banco ganha mais dinheiro. Uhum. Então, é fundamental que as pessoas tenham esse discernimento. Acho até legal pegar esse gancho, Guilherme, que é o seguinte. Pô, está aqui com o Guilherme é o CEO do Grupo XP, mas o Grupo XP, ele é dono da XP, é dono da Rico, que é por onde eu invisto, tá, primos? É dono da Clear, né? E tem muita gente perguntando assim, Guilherme, onde você investe seu dinheiro e tal? Enfim, Thiago, onde você investe seu dinheiro? Sobre o meu dinheiro, tá, primos? Poxa, para quem não conhece, eu tenho um quadro que chama Rumo ao Bilhão. É um quadro que eu invisto dinheiro de verdade ali, todo mês, e eu mostro onde eu invisto, como eu invisto. Então, é legal vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, tá? Eu invisto geralmente ali pela Rico, tá? Agora, Guilherme, indo um pouquinho mais para o âmbito pessoal, aqui eu tenho duas perguntas que eu queria muito fazer para você, tá bom? A primeira delas é o seguinte, eu acho que todo mundo que quer alguma coisa, precisa sacrificar outra, tá? Então, cara, eu quero ter um resultado extremo, cara, eu vou precisar sacrificar, às vezes, a mediocridade. Cara, eu quero ter um impacto gigantesco aqui, quero ser respeitado no meu mercado, às vezes eu preciso sacrificar a vontade de ser querido por todas as pessoas, né? Então, tem uma série de sacrifícios que às vezes a gente precisa fazer. Eu quero te perguntar o seguinte, o que você precisou sacrificar na sua vida para você chegar aonde você está e colher o que você colheu? Quais foram os sacrifícios que você precisou fazer? Fora trabalhar até tarde e acordar muito cedo. Tiago, é super importante, assim, essa visão de longo prazo é fundamental. Mas eu diria que você tem que fazer escolhas na vida. Se você quer construir um negócio extraordinário, se você quer construir um negócio que realmente possa ser impactante na vida das pessoas e construir valor, você não pode querer ter tudo. Então, assim, não adianta eu ser um empresário e querer ter sucesso nesse business e simultaneamente ter uma vida sem disciplina,
querer sair toda noite, querer no fim de semana ficar na bagunça. Não funciona, porque você tem que estar mais concentrado, você tem que gostar de um outro estilo de vida. Então, se você quer ser um empreendedor, assim como se você quer ser um jogador de tênis top no mundo, você tem que incorporar que aquele vai ser o seu estilo de vida. Então, você tem que ter atos que sejam compatíveis com essa sua meta. E a coisa mais comum que tem é o contrário. É a pessoa querer emagrecer e não parar de comer. Então, ficam atos inconsistentes com a sua meta. Então, se eu quero ser empreendedor, é importante que eu tenha disciplina, que eu consiga ter uma vida equilibrada, que eu faça meu esporte diário, que eu consiga, ao final de cada dia, me organizar, que no fim de semana eu consiga separar 2, 3, 4 horas, às vezes, em cada dia, para que eu possa avaliar minhas metas, possa avaliar onde é que eu estou errando, possa conversar com as pessoas que estão ao meu redor e entender o que não está dando certo. Então, você começa a abdicar de certas coisas que talvez uma pessoa normal, que queira ter uma vida como executiva, possa aceitar. Por quê? Porque foi a escolha que eu fiz. Então, é super importante você definir aquilo que você quer ser e ter atos que te levem naquela direção e com isso, eliminar coisas que não vão te agregar nesse teu norte. Né? Agora, Guilherme, para a gente indo para o final, eu tenho só mais 2 perguntas para você. A primeira é o seguinte, qual é a diferença entre, financeiramente, tá? Entre uma pessoa que, cara, não tem patrimônio, uma pessoa que tem R$1 milhão ou um pouco mais de R$1 milhão aqui, alguns milhões de reais, e alguém que tem R$1 bilhão. Você conhece tantas pessoas ao seu redor, que acaba estando inserido nesse ambiente, qual que é a diferença que você vê de mindset, de postura, de mentalidade, de hábitos? Qual é a diferença da pessoa mediana financeiramente, uma pessoa milionária e uma pessoa bilionária? O que você enxerga? Olha, a pessoa bem financeiramente é a pessoa normalmente que tem um bom trabalho, que juntou uma grana e que investe em produtos convencionais do banco. Essa pessoa tem uma boa grana e ela vai ter uma boa reserva. E é isso. Uma pessoa milionária já é uma pessoa que normalmente ela tem um bom trabalho, mas ela aprendeu a investir melhor o dinheiro dela. Ela aprendeu a tomar um pouco mais de risco, ela se dedicou a saber mais sobre finanças pessoais, ela quis entender um pouco mais sobre matemática e ela conseguiu entender o que é visão de longo prazo, ela aprendeu a importância de entender custo de produto e assim por diante. A pessoa bilionária, eu diria que é a pessoa que, acima de tudo, aprendeu a tomar risco com o negócio dela. Ninguém fica bilionário trabalhando. Você só fica bilionário montando realmente um negócio extraordinário e comandando esse negócio. E aí sim, você consegue construir valor. Você não fica bilionário com apenas investindo o seu dinheiro. Aliás, você até pode ficar bilionário investindo o teu dinheiro, mas eu não recomendo, porque você vai tomar muito, muito risco. Né? Esse risco não vai ser proporcional ao seu benefício. Então, ficar bilionário, todos os bilionários que eu conheço, ou até mesmo a história da XP, que foi uma história bilionária, foi construída através de um negócio que deu muito certo, com visão de longo prazo. Então, e para isso, você só vai construir um negócio bilionário se você abdicar do salário, se você abdicar da estabilidade, se você entrar num ambiente totalmente meritocrático, se você aprender a liderar pessoas e aprender a gerar valor com o seu próprio esforço junto com esse time. Senão você não chega a lugar nenhum. Cara, muito legal, faz sentido. Então, o milionário é uma pessoa que, além de ter um bom trabalho, é uma pessoa que se dedica às finanças pessoais e aos investimentos, e um bilionário, ele precisa, de fato, ganhar um dinheiro, precisa empreender, precisa tomar risco, construir algum negócio de um altíssimo impacto e escala, né? Agora, Guilherme, para finalizar aqui, eu já vi várias vezes você falando isso, e você sempre fala a mesma coisa. Você fala assim, sonho grande, mente aberta
e visão empreendedora. Sonho grande, mente aberta e visão empreendedora. Né? Isso daqui é quase que um lema, se é um mantra, se é a cultura, né? É da empresa. Enfim, o que você quer dizer com esses três conceitos, hein? E como isso aqui pode se aplicar ao primo, tá? Ao primo que está lá no negócio dele, trabalhando, crescendo. Olha, né, a gente na XP, a gente, a gente tem uma cultura muito forte. Né? Como eu disse, são quase 2.000 executivos na empresa. E é super importante que você sete o que é a cultura da companhia, deixando de forma bem claro o que você espera de comportamento das pessoas. Então, a cultura da empresa nada mais é que a minha cultura, que é a cultura dos meus sócios que estão ao meu lado. E a gente sintetiza o que a gente é dessa forma. E cultura é uma coisa muito pessoal. Então, é difícil eu querer que as pessoas sejam como eu, né? Porque cada uma é do seu jeito. Mas a pessoa só vai ser feliz dentro da XP e ela só vai ter chance de ser minha sócia lá dentro se ela acreditar que esse tripé é importante. Então, sonho grande, eu quero ter pessoas ao meu lado que acreditem que coisas impossíveis são possíveis, porque a minha história é impossível. A minha história era impossível. Então, eu não acredito em coisas impossíveis. E eu quero pessoas ao meu lado que também tenham esse mindset. Quando eu falo em mente aberta, eu quero pessoas que sejam humildes, pessoas que aprendam, que aceitem errar, que aceitem lidar bem com a falha. Porque eu falhei muitas vezes e você só acerta se você errar. Você só aprende se você cair do cavalo. Então, é muito importante eu ter pessoas ao meu lado que não sejam senhores da verdade, que não sejam arrogantes e que entendam que só vão evoluir se errarem muitas vezes. Porque quanto mais você erra, mais você aprende e com isso você fica melhor. E, por fim, eu quero pessoas que, de fato, sejam empreendedores, que aceitem viver nesse ambiente de instabilidade e que possam tomar ownership de todas as suas ações, que possam funcionar como verdadeiros CEOs. Porque quando você vira CEO, se você não faz, ninguém faz. Só que eu quero ter pessoas ao meu lado que, por mais que não sejam CEOs da empresa, assumam as coisas como se assim fossem. Então, esse tripé que eu falei é o que eu sou. É o que a gente mede dentro da XP. Só que tem pessoas que olham isso. Assim, eu quando falo com a minha mãe sobre sonho grande, mãe, eu vou fazer isso, aquilo, ela fica chocada, ela fala, meu filho, não faça isso, seja mais conservador. Ela não está errada, aquilo é o que ela é. E isso é o que eu sou. Então é difícil eu dar um conselho das pessoas serem aquilo que eu sou. É importante cada um entender aquilo que é. E dentro daquilo que ela é, ela tem que dar o seu melhor. É óbvio que para empreender e fazer uma coisa extraordinária, essas três coisas que eu coloquei na mesa fazem diferença. Só que não necessariamente isso vai realizar outras pessoas. Meu pai é médico, ele tem um consultório médico e é brilhante. Mas o meu pai não quer trabalhar com outras pessoas, ele quer atender o paciente por conta própria. E ele faz isso muito bem. Ele não quer ter outros médicos abaixo dele. Então cada um tem o seu mindset. Então, é importante que você faça essa autoanálise e você defina quem você é, o que você vai ser, que comportamento você quer ter nos próximos anos e que tipo de pessoa você quer ter ao seu redor, que a partir disso passa a ficar fácil. Então, é provável que a minha fórmula não seja a fórmula de vocês, porque cada um tem que encontrar a sua fórmula. Acho que é mais ou menos isso. Cara, não, demais. Pô, Guilherme, você deu uma aula